Lucas 15. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: Alegre-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. A nossa casa e as nossas emoções. Esse texto da dracma perdida me mostra que essa mulher, ela colocou a casa dela em ordem para poder achar algo que estava perdido. Estava perdido. E isso, para mim, teve uma profundidade muito grande. Porque quando nós estamos bagunçados, quando a nossa casa está bagunçada, isso reflete muito como as nossas emoções também estão bagunçadas. E quando a gente consegue pôr em ordem, o texto diz, né, que ela encontra. E qual a correlação que tem esse texto da casa física com as nossas emoções? Para mim tem todo sentido, tem toda relação. Porque você consegue identificar as emoções de uma pessoa, se está saudável ou não, quando você observa a dinâmica dessa pessoa em termos na casa, nas vestimentas, nas falas e nos comportamentos. Quando a gente acorda, e a gente já acorda com aquela, Senhor, obrigado por mais um dia, fala com Deus, organiza sua cama primeiramente, fala com Deus, e depois vem para suas dinâmicas diárias, a mulher do lar e a mulher que não é do lar, porque hoje as mulheres estão com demandas triplicadas, né? É casa, trabalho e filhos. E marido, né? Casamento, para quem é casado, né? Mas até para quem não é, é muita demanda. E às vezes a nossa casa vai ficando para segundo plano, as coisas vão ficando, eu faço depois, deixa para depois, vai acumulando, acumula coisas, vai criando aquele entulho de coisas. Para quem não tem uma ajudante do lar, porque para quem tem, glória a Deus, é uma benção. Mas esse vídeo é para aquela mulher que não tem ajudante do lar e que tem excessos de demandas. O que acontece? Você não vai conseguindo dar conta das demandas da sua casa, porque às vezes você está tão sobrecarregada de coisas e automaticamente isso vai refletindo nas suas emoções. Ou as suas emoções estão tão bagunçadas, tão fragilizadas, que isso vai refletindo na sua casa. E você vai tendo esse estado de acumulação, esse estado de desordem, de bagunça. Deus é um Deus de decoro. Ele não compactua com desordem, com caos, com bagunça. Isso atrai contenda. E eu vou contar um testemunho para vocês. A minha casa, ela é uma casa recém-feita. E eu tava com muita mosca na minha cozinha uns meses atrás, e aquele monte de mosca, até mosca verde. E eu limpando a minha casa, e aquelas moscas em volta da minha casa, e aquele caos, e eu não entendia o que aquelas moscas faziam aqui. Um dia eu tava ouvindo um podcast, e no podcast falava sobre Beelzebub, o demônio das moscas, né? E o que ele trazia pra dentro de um lar. Contenda, desentendimento, e tudo isso tava acontecendo dentro da minha casa. E aí eu repreendi, fiz algumas orações, repreendendo, expulsando esse demônio, e de repente essas moscas sumiram. E eu vi que foi algo sobrenatural que aconteceu dentro do meu lar. E, às vezes, quando você se depara com uma desorganização de um lar, isso pode ser espiritual também, né? E essa desorganização causada também refletindo nas emoções, também pode ser espiritual. Não estou dizendo que todas as causas vão ser sempre espiritual. Pode ser algo voltado à mente, psicológico, né? Mas a gente precisa pedir para o Senhor Jesus mostrar pra gente: Senhor, o que está desorganizado dentro de mim? Por que eu estou tão emocionalmente desregulada ao ponto? É o quê? É a sobrecarga de trabalho? É algum trauma que eu tenho? Porque por eu ser acumulativa, tem mulher que é muito acumuladora. Tem mulher que ela não consegue se desprender das coisas. E também tem aquela mulher, que também tem uma passagem que fala de Marta e Maria, né? Marta sobrecarregada, porque queria deixar tudo limpo. E isso também não é legal. O excesso também não é legal. Você limpar e depois relimpar e depois relimpar, isso também não é legal. Tudo nessa vida que é demais, que é excesso, não é legal. Não é legal o excesso de bagunça. Não é legal o excesso de emoções desreguladas. Não é legal o excesso de limpeza. Tem que haver um equilíbrio. Porque o nosso Deus é um Deus de equilíbrio. Porque também não adianta a gente ter uma casa bela, bonita, maravilhosa, limpa, impecável, mas não ter a presença de Deus também é um desequilíbrio. Então, para você, mulher, que está com a sua casa externa, física, e a sua casa interna bagunçada, desregularizada, peça para Deus te ajudar a encontrar o equilíbrio entre as suas emoções, né? Que as nossas emoções estejam regularizadas, identifique o que está deixando você fora do equilíbrio e peça ajuda a Deus. E que isso venha refletir no seu lar, na sua família, fazendo com amor e dedicação. E você, mulher, que está com excesso de perfeccionismo, limpando e relimpando, e não aproveitando a melhor parte, que é estar na presença do Senhor Jesus, peça para Deus também te dar o equilíbrio. E eu tenho certeza que você vai conseguir se encontrar. E se você tiver que abrir mão de alguma coisa, que assim seja, mas que nós vamos poder aproveitar a melhor parte, que muitas das vezes é ter o nosso momento com Deus, o nosso momento com a nossa família, e pedir para o Senhor nos dar o equilíbrio, para que nós, mulheres, possamos ser mulheres que influenciam primeiro a nossa casa,
e depois as pessoas à nossa volta. E a gente às vezes só consegue isso tendo organização, tempo de qualidade com Deus, para que Ele possa ir nos revelando e nos mostrando. Amém?